Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal Palavra Viva. Aqui quem vos fala é irmão Márcio. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para ser alcançado por uma palavra da parte de Deus. E nesta manhã nós somos gratos ao nosso Deus por mais um dia de vida. Agradeça a Deus, porque o Senhor, Ele te presenteou hoje com vida. A vida, ela te alcançou. Deus, Ele aniquilou a morte, te dando vida. E nesta manhã, nós queremos, por misericórdia e bondade do Senhor, ministrar o coração de quem ouve uma palavra no livro de Ruth. Ruth, no capítulo 1, e versículo de número 16, diz assim: Disse, porém, Ruth: não insista para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. O livro que traz o nome desta jovem moabita, a jovem Ruth, a mulher Ruth, nos traz uma história muito triste, uma história que envolve muitas pessoas. E ela começa falando de uma família que morava em Belém de Judá, de origem belemita. Eles eram de Belém de Judá. E diz a história, o texto nos ensina e nos diz que naquela época os juízes administravam Israel. Naquela época, Israel não tinha rei, não tinha um administrador. Eram os juízes que julgavam Israel. E por esta razão, Israel passou por muitas dificuldades. Judá e as terras circunvizinhas. E diz a Bíblia que deu-se uma fome muito grande na terra. E um homem por nome de Elimeleque, ele pega a sua família, ele junta a sua mobília, ele deixa as terras de Belém de Judá para habitar ou peregrinar em outra terra. Terra esta chamada Moabe. A Bíblia diz que eles foram peregrinar nos campos de Moabe. Ele foi tentar a sorte em outro lugar, é natural. Quando as coisas muitas vezes não dão certo para uma pessoa, uma família, é normal que a pessoa ela se mude de um país para o outro. Tem pessoas que arrumam uma oportunidade em outro país, em outro estado, em outra região. É normal que ela vá de mudança em busca de uma oportunidade melhor, de melhorar a sua vida e da sua família. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com esta família. Esta atitude de Elimeleque foi uma atitude em que muda completamente o cenário dessa família. A Bíblia diz que ele toma sua mulher por nome de Noemi, seus dois filhos, Malom e Quilion, de Belém de Judá para Moabe. E ao chegar em Moabe, capítulo de número 1 do livro de Ruth, o livro de Ruth, na sua forma literária, na sua escrita, nós não temos aqui o nome de Deus, né? Nós não vemos o nome de Deus escrito, mas nós vemos e comprovamos a ação direta de Deus na vida dos personagens, porque o Senhor em tudo ele tem um propósito. E o livro de Ruth é um livro que nos traz um ensinamento muito grande, né? Ruth, a Moabita, o versículo que ora lemos, é um versículo chave do livro de Ruth. É o versículo principal. É o versículo em que nós queremos comentar nessa manhã. Mas para você entender, quando a família de Elimeleque chega em Belém de Judá e passa um período, acontece uma situação muito triste para aquela mulher, para Noemi. A Bíblia diz que Elimeleque ele morre. Ele morreu. Fica agora Noemi viúva dentro de uma casa com 2 filhos.
É triste para uma mulher perder o seu marido. E diz a Bíblia que ela está agora com seus 2 filhos, mas quem sabe ela olha para aqueles 2 rapazes e fala: bom, eu perdi o meu marido, mas na minha velhice eu tenho um amparo, eu tenho 2 filhos homens. E passado quase 10 anos, aqueles 2 rapazes casam. E eles casaram com 2 mulheres moabita, o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E diz a história que passado 10 anos, o que acontece? Morre também seus 2 filhos. A situação que era ruim ficou agora ainda mais pior. A situação ela ficou pior. E diz a Bíblia que 3 viúvas agora dentro de uma casa. Eita, que situação, irmão. Que situação. E a Bíblia diz que Noemi ela toma uma decisão. Ela já velha, amargurada, angustiada, em terra estranha. Porque uma coisa é você estar em outra terra com a sua família. E outra coisa é você estar em outra terra sem a sua família. E diz a Bíblia que ela toma uma decisão. Ela agora olha para suas 2 noras e diz: olha, eu vou voltar para Belém. Eu quero que vocês 2 voltem para a família de vocês e volte para os seus deuses, para os seus costumes. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque nós tivemos aqui a união de 2 culturas. Nós vemos aqui a união de 2 povos. De um lado, efrateus de Belém de Judá, e de outro lado, 2 mulheres moabitas. Existia leis acerca do casamento com pessoas de outra cultura, mas neste caso aqui foi ação diretamente de Deus. Deus ele tinha um propósito de inserir Ruth dentro do plano dele. Então não temos que discutir aqui, porque Deus é o Deus que pode quebrar o protocolo. A ação de Deus, ela independe dos costumes dos homens. E diz a Bíblia que ela libera aquelas 2 mulheres para elas voltarem para suas casas, para que elas arrumem outros maridos. A Bíblia diz que Orfa beija ela, se despede de Noemi e volta. Mas quando ela olha para Ruth, a Bíblia diz que Ruth ela fala o seguinte: olha, não insista para que eu volte, porque aonde você, Noemi, passar a noite, ali eu vou passar. Aonde você dormir, eu vou dormir. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E diz a Bíblia que o coração de Ruth, ele se apega, aleluia, ao coração de Noemi. E é exatamente esta palavra que o Senhor ministra ao meu coração para liberar para a tua vida. Repare, um detalhe importantíssimo, glória a Deus, na vida desta jovem mulher. Muitos, quando falam de Ruth, pegam Ruth e querem cristianizar Ruth. Como assim, irmão? Ruth, ela não era israelita. Ruth, ela não era uma mulher que cresceu, uma jovem, uma adolescente que cresceu num lar judaico, num lar com os preceitos de Deus. Ruth, ela não cresce em um lar que ela aprendeu os costumes do povo judeu, não. Ruth era moabita, mas era uma mulher que tinha princípios e caráter. Nós vamos aprender aqui, louvado seja o nome do Senhor, com esta mulher. Ruth, ela se sensibiliza, porque ao casar com um dos filhos de Noemi, ela renuncia toda a sua casa. Ela deixa para trás toda uma cultura pagã para agora aderir ao Deus do seu marido, da sua nova família. E diz a história que o texto que lemos aqui, o único verso que vai falar sobre fidelidade e companheirismo. Como isso tem faltado em nosso meio nesses últimos dias. Quantas pessoas estão do lado de outras pessoas por interesse. Quantas pessoas é fiel por causa de alguma coisa que está vindo em troca.
Quantas pessoas precisam aprender que fidelidade não é aquilo que beneficia você, aquilo que vem em troca, mas fidelidade é a ação de um coração grato. Então aprenda nesta passagem, nesta palavra, com a jovem moabita. Uma jovem que era pagã, que cresceu num lar moabita, mas uma jovem de um caráter inigualável. Ela não se vende, ela não aproveita a oportunidade. Aquilo era uma oportunidade, porque dentro dos costumes judaicos, ela tinha que ficar, ela tinha que esperar uma posição da sua sogra. Ela estava debaixo de uma liderança da sua sogra. Mas quando Noemi fala assim, olha, eu te libero, era a oportunidade que ela tinha para ir embora, para viver a sua vida, para viver novas experiências, quem sabe contrair um marido. Na cultura moabita não era igual à cultura judaica, com regras morais, com regras espirituais. Mas o que ela faz? Ela se apega à sua sogra, ela tem o cuidado com Noemi, ela ama Noemi, ela tem um companheirismo de Noemi. Louvado seja Deus! Como é bom a gente colocar em prática aquilo que nós ouvimos e aprendemos da parte de Deus. Seja companheiro, seja fiel, não se venda, não aproveite a oportunidade para se corromper, para voltar atrás, porque aquilo que Deus tem reservado para você, você não está vendo ainda, mas há um leque de uma grande oportunidade, e só basta sermos fiel. Ruth foi fiel a Noemi. Escute, onde quer que morreres, morrerei eu. Verso 17, e ali serei sepultada, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Determinação, irmãos, determinação. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra, ela possa alcançar a tua alma nesta manhã. Que essa palavra, ela possa alcançar o teu coração, preencher as lacunas que estão vazias da tua alma. Que esta palavra, ela possa te alimentar verdadeiramente. Fidelidade, companheirismo é o que está faltando nesses últimos dias. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.